Ok, só para quem está chegando agora, eu não pus para gravar no início, mas nós já lemos o lindo e maravilhoso currículo da Ana Clotilde, então agora ela vai continuar a sua apresentação e a Ero já acrescentou ao currículo da Ana o fato de que ela é uma excelente companheira de viagem. Bom, muito obrigada, Suzana, por esse acolhimento. Acho que a palavra acolher, às vezes, né, a gente pensa muitas vezes a gente pensa na língua, né, mas acontece de pessoa para pessoa. E a Suzana é alguém que acolhe muito bem. E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. E, e tudo o que você leu aí desse currículo só é possível quando a gente tem esse acolhimento e quando a gente reconhece que sozinhos não podemos fazer nada. Precisamos dessa rede de apoio, precisamos dessa rede de colegas, de amigos que nos incentivam a fazer sempre algo mais. E quando nós amamos aquilo que fazemos, parece que tudo vai se encaixando e podemos contribuir ao mesmo tempo que aprender, porque essas conexões nos fazem aprender tanto, tanto. Como é muito bom, né? Como é muito, muito bom. E eu que me sinto muito feliz pelo acolhimento e participar de qualquer evento que a Suzana organiza é sempre muito bom. É, realmente só traz é, novos projetos, reativa antigos projetos e vamos à frente e adiante. Estou pronta para qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. Não sei se a Suzana quer começar com as perguntas que Eu você vou falou. começar assim. Eu acho que eu acompanho e acompanhei, às vezes mais de perto, vários dos seus projetos na Northwestern. Pode parecer uma pergunta um pouco estranha, mas eu queria que você falasse de um projeto que não deu certo, Ana, e Ah, depois falar de um projeto que deu muito certo. E porque às vezes, uhum, quando a gente fala de um desafio que não deu certo, a gente aprende muito, porque a gente vai ver por que que não deu certo. Eu posso começar dando um exemplo, se uhum, você me permite. por favor. Como vocês sabem, a gente está na 11ª edição do Bem-vindo, né, do nosso primeiro livro, Uhum. e que foi um sucesso, já vai em 219 mil cópias vendidas, né? Olha. Agora, é uma nova edição, uma nova impressão desses últimos dias. É, Na cola desse livro, nós idealizamos o Panorama Brasil, que eu acredito ser o nosso melhor livro, foi um livro voltado para o português do mundo dos negócios. Um livro maravilhoso, que custou uma fábula para ser feito. E por que que ele foi, por que que não deu certo, né? Editorialmente falando, como retorno financeiro. Porque é um livro para alunos de nível avançado. E Uhum, quando um estrangeiro está no Brasil, no nível do Panorama Brasil, que é para o mundo dos negócios, ele já não quer mais estudar português, porque ele já está se comunicando o suficiente para o tempo que ele vai ficar no Brasil, que normalmente são 2 anos mais dois, 4, trabalhando para uma empresa, né, como expatriado. Ele já está num nível que ele não precisa mais, ele não vai fazer doutorado, mestrado, ele não vai, né? Então, foi acima do que precisava. E para quem está fora do Brasil, chegar no nível do Panorama Brasil é muito difícil, muito difícil. Então, nós fomos na cola do Bem-vindo, na primeira impressão e única, fizemos 10 mil cópias, e as 10 mil cópias não venderam totalmente a ponto de poder imprimir mais e atualizar com o acordo ortográfico que veio depois do Panorama Brasil. Então, não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Continuo achando o livro absolutamente fantástico, mesmo não atualizado com o acordo ortográfico, mas não foi, editorialmente uhum, falando, para a editora, não foi um sucesso. Então, eu aprendi analisando essas falhas, ou essa minha análise equivocada de mercado. Então, por isso que eu faço a pergunta, porque não é uhum. um projeto que não deu certo, não é uma tristeza, às vezes. Não é uma tristeza, não. Aliás, isso é muito interessante a gente falar de alguns projetos
que não deram certo, porque essa semana que passou, eu assisti a um filme com os meus estudantes que vocês com certeza conhecem, que é aquele Deus é Brasileiro. Vocês já viram aquele filme? Que tem Antônio Fagundes, né? Como Deus. E tem uma frase ali do personagem Taoca, que é o Wagner Moura, excelente ator, né? E, e a frase é a seguinte: quando uma coisa ainda não deu certo, é porque não acabou, porque vai dar certo no final. E esse não acabou é o que você fala, Suzana, porque a gente revê os projetos, transforma, muda, revisa. O que que não está dando certo para este momento, para este público, para ah, esta fase do ensino ou da atividade, o que pode ser transformado? Muitas vezes a gente pode pensar que um projeto que não deu certo acaba ali. Não, um projeto que não deu certo é a semente de um outro projeto. E a gente tem que transformar, né? E isso eu posso falar duas coisas. Em termos de ensino de língua para a nossa realidade nos Estados Unidos. O que é que dá mais certo? É o português for Spanish speakers ou falantes de outras línguas românicas, né? É, isso, por quê? Porque o nosso estudante de língua portuguesa, ele vem até nós pelo espanhol. Pode vir também pelo francês, pelo italiano, em muito menor escala, mas ele vem pelo espanhol. Então, um curso bem estruturado para falantes de espanhol sempre vai dar certo na nossa realidade. O que que é desafiador para nós e que nem sempre dá certo? São cursos de português estritamente para falantes que não falam espanhol. E vou dizer por que que a gente tem que estar sempre mudando esse projeto. E agora estou tentando reimplantar o Português 101, porque como são em muito menor escala, esses estudantes que não falam espanhol, os cursos para eles têm muito menos estudantes do que cursos com maiores estudantes. Porque para nós, acho que como professor ou mundo corporativo, como quiser, o que dá certo é aquilo que tem uma boa receptividade, um bom número de pessoas buscando esse projeto, que vão se beneficiar com isso. Um projeto de sucesso é um projeto que atinge muitas pessoas, né? E nesse mundo em que a gente está querendo incentivar o ensino do português, um projeto que tem menos pessoas, a gente pensa assim, como eu posso fazer para atrair mais pessoas? Então, nesse momento, nós na Northwestern não estamos oferecendo um português 101, apenas no summer. Então, o summer, e olha que interessante, eu ofereço cursos no summer, no verão, que são totalmente online, para qualquer pessoa que possa querer fazer, claro que tem um custo, né? Para quem não é da Northwestern, enfim, é sempre um pouco mais desafiador, mas não temos esse curso correntemente, porque ele mingou muito, ficaram 4 estudantes e a universidade teve que parar. Agora a gente está querendo retomar esse curso com uma nova roupagem, com outro desafio, que depois se encaminhe para quem já está aprendendo português para Spanish speakers, para que eles possam continuar no mesmo streaming. Então é isso. Como se Rever. chama mesmo esse curso, Ana? Esse Do qual? one, esse que você estava. 101, que é 101, que aqui nos Ah, Estados one on Unidos one. a gente fala muito assim, para true beginners, para as pessoas que não sabem nada, a gente fala que é 101. Para qualquer curso, não importa se seja de língua ou de economia, sempre Tá. vai ser o número 101, 101, né? Para quem nunca teve contato com a língua antes. É como se Então, fosse um esse introdutório, né? um Assim, mesmo se for em super. física, química. Isso. Sempre é introdutório. Até eu falei one-on-one, né? Nem pensei no que eu estou falando, né? Para o meu público aqui. Mas é sempre o curso básico, básico, básico para qualquer matéria.
de conhecimento. Então, é o one-on-one. E a gente está tentando retomar isso e que, né? Então, enquanto não for bem-sucedido, ele pode não dar certo, mas a gente transforma, a gente tem que transformar, né? Para Eu que dê gostei certo. bastante dessa. Exatamente, até por isso eu te perguntei, porque da última vez e na primeira fala também, a gente começa às vezes a falar até de siglas, né? PLE, É PSL, verdade, não PLH, sabe. e nem Obrigada por todo me. mundo. Então, CELP, Ai, Brás. obrigada por Não, me não. relembrar, porque nesse contexto a gente está sempre falando em números, né, e siglas, e as pessoas não sabem o que é. E, aliás, só para terminar essa fala, uma coisa que eu quero incentivar muito é o PLH, que é o For Heritage Speakers, que tem aumentado, e eles ficam assim num limbo entre o one-on-one às vezes, porque não conhecem a gramática, nada, só sabem falar, e um português para Spanish speakers que sabem a gramática, aprenderam o espanhol. Então, também é aquilo ali que a gente está tentando encaixar, né, nos nossos cursos, né? Mas se transforma, tudo se transforma na vida. E aí a gente pode reaproveitar, reaprender e colocar. Então, enquanto não der certo, o projeto não terminou. Ótimo, é uma excelente colocação. Ana Cláudia, por favor. Oi, eu queria perguntar para a Ana Clotilde, assim, se ela tem mapeado, qual é o perfil predominante de quem busca aprender português na Northwestern. Excelente pergunta, Ana Cláudia, porque a gente tem, assim, estudantes que vêm com diversos propósitos e diversos, também a gente fala background, né? Por que que você está aqui? E isso para nós é um desafio numa sala de aula, porque a aula de português eu tenho, por exemplo, na minha aula, que é esse 115.1, que são sempre cursos bem cheios, né? Eu tenho os que são Heritage Speakers, eles querem aprender o português, porque o vô fala, a mãe fala em casa, mas o pai não, e ele não fala muito bem, e ele quer aprender melhor. Eu tenho estudantes que são de pós-graduação, fazendo português. E esses estudantes, eles precisam do português, ou porque um requerimento do departamento, ou porque a pesquisa deles envolve alguma coisa do Brasil, eles precisam falar mais português. E eu tenho estudantes que precisam completar um requerimento de língua estrangeira, que na Northwestern existe esse requerimento, ele é bem assim importante e ele sabe espanhol. Isso é a maior parte dos estudantes. Eles sabem espanhol e vão então aprender o português, porque na Northwestern ele tem que ter 2 anos um nível de 2 anos que seria mais ou menos o intermediário da língua, né? E também há o estudante que é, que quer falar o português e não aprendeu português e não tem nada de língua. Então ele vem e tá como esse do 101 que eu falo do 101, né? E para esses a gente está querendo fazer um- uma coisa assim especial, né? E depois eu falo um pouco como que a gente pode alcançar pessoas que não sabem ainda que língua estudar, e a gente quer que eles estudem português. Mas, e aí, eu não sabia que tinha português. Agora que eu tô sabendo que tem, eu quero fazer. Então, a gente também tem esse estudante que entra na Northwestern, precisa fazer 2 anos de língua, não sabe que língua pode fazer. E aí a gente tem que vir com arcabouços, assim, do por que que é importante aprender o português e ele vê também que é um curso dinâmico, que oferece coisas além da aula, e a gente realmente quer oferecer muito além da aula, e aí posso falar de alguns projetos também que envolvendo com isso, e ele vem para fazer o português para nós. Legal. Antes de eu passar a palavra para a Airo, eu queria fazer o seguinte comentário. Eu não sei, aqui, Ana, a gente tem recebido muitos alemães e alemãs que vêm ao Brasil aprender português, fazem imersão aqui, na Torre de Babel, aqui no escritório, né? Fazem imersão 2 horas por dia, e muitas vezes é porque tem um namorado brasileiro ou uma namorada brasileira.
Eu acho que essa realidade você não deve ter muito na Ah, universidade, né, Ana? eu tenho sim. Inclusive, teve um estudante, porque eu falei do Summer Course, que é para estudantes basic, mas nem sempre é basic, basic. Eu tenho estudantes que, olha, eu só posso fazer no summer, no verão, então eu vou fazer esse curso, mas eu sei espanhol, mas é porque eu tenho uma namorada brasileira. E uma outra coisa muito interessante, os brasileiros, e acho que todos aqui vão concordar comigo, eu não sei, a gente tem uma forma de se expandir, né? Com carinho, com afeição, com atenção. E o estrangeiro fica bem assim, puxa, essa pessoa me dá uma atenção extra, né? E, e eu tenho muito. Há brasileiros na Northwestern que fazem amizade com estudantes norte-americanos, e aí é um outro motivo pelo qual ele quer aprender português. Ele fica interessado pela cultura daquele colega brasileiro, daquele amigo brasileiro, e ele quer aprender português, né? Então, isso acontece dessa eletricidade do brasileiro que conquista que conquista colegas de campo que agora eu quero ir para o Brasil, quero conhecer mais sobre a sua cultura, porque a sua cultura me parece fascinante e eu quero conhecer, então eu vou aprender português. Então isso também acontece. Legal. Ero, por favor. Ah, bom, é sempre um prazer, né, participar dos projetos da Suzana. Ela sabe que eu sou fã de carteirinha. E com a Ana Clotilde, então, nem se fala. Eu acho muito interessante a gente, quando está numa conversa, né, como a nossa, falar mesmo utilizando as siglas, utilizando as palavras que se usam naquele país, porque é uma troca cultural, né? É Estamos verdade. aprendendo determinados aspectos que cada universidade, cada curso tem suas particularidades, né? A minha pergunta é com relação aos projetos, né? Quando eu assisto às suas apresentações, você sempre tem um projeto fantástico, né? Que você aplicou na sala, e vivenciou com os alunos e os resultados, pelo teu entusiasmo, vão bem além do que você esperava. Então, a minha pergunta é com relação a isso, né? É, essa imersão em questões culturais, né, sobre o Brasil, como é que esses projetos são delineados? Eles partem dos alunos, são temas eleitos pela universidade? Como é que é? Como é que é esse processo? Nossa, muito obrigada. Eu vou tentar resumir aqui, porque são vários projetos mesmo que eu procuro desenvolver, porque também tem o seguinte, a gente quer manter o estudante animado, né, com a aprendizagem, e a aprendizagem tem que sair das quatro paredes, porque o Brasil e o português está no mundo, né, tá em Portugal, está na África, e está pelo mundo inteiro, né, com os falantes nativos da língua que estão pelos quatro cantos do mundo, como também é, aulas em universidades, coisas assim. Mas eu quero falar então rapidamente sobre três projetos. Todos envolvem interculturalidade, porque a gente tem que trazer a língua pela cultura, né? Essa é Estamos a tônica hoje, né? Exatamente. Estamos agora com o projeto no português, o 115, que é para falantes de espanhol, que eu estou simplesmente amando. Essa iniciativa partiu de uma professora do ensino médio de Salvador, da Bahia, e a escola dela fica na periferia. É uma escola, assim, bem num bairro pobre, né? Num bairro que tem violência e tudo mais. E ela ficou pensando, porque como que eu posso oferecer? Ela ensina inglês. E o inglês lá na escola dela, imagina, para falantes estudantes do ensino médio lá, apenas uma vez por semana. Como Nas que uma escolas. professora na escola lá, Na escola é assim. uma vez por semana, estudantes que estão no último ano do ensino médio, quer dizer, que ano que vem vão para a universidade, e eles têm uma vez por semana. Então,
assim, o que que a gente pode fazer? Através de um amigo em comum, ela entrou em contato comigo, professora Maiana. Quero até falar o nome dela porque realmente ela é exemplar. E ela falou: Olha, quero fazer alguma coisa com interação. Aí, esse meu colega da Universidade da, da Federal da Bahia falou: Eu tenho uma amiga, uma colega que dá aula na Northwestern. E ela gosta de projetos interculturais. Entrou em contato comigo, aí eu fiquei pensando, como que eu posso fazer para que seja bom para os dois lados, né? Então pensamos assim: o meu estudante, agora terminou em abril, a gente completou 2 capítulos dessa série, um abordando sobre atividades de lazer, e agora estamos terminando outro que é sobre educação. Então eu falei, os meus estudantes vão fazer perguntas e gravar em vídeo para os teus sobre lazer. E eles fizeram várias perguntas assim, 20 segundos no máximo, uma pergunta, e eles colocaram, a gente fez uma página do Google Drive, né? Coloquei lá a pergunta deles, e os estudantes dela responderam em português sobre atividades de lazer. E eu achei fabuloso, porque eles falam sobre os lugares que eles vão no fim de semana. Olha a interculturalidade, lá na Bahia. Falam sobre o que eles comem, até, e falam muito no diminutivo, coisa que, né, é bem específica do português. Então, um estudante falou assim: no fim de semana eu gosto de comer um açaizinho. Olha que interessante, né? Onde que eles vão, que música eles gostam. Foram várias perguntas e eles estão respondendo. Nesta semana agora, a gente está falando sobre vestibular, sobre Enem, sobre escola pública, escola privada, universidade pública e privada. E eles estão vão fazer perguntas em português para serem respondidas em português. Então, olha a troca. E a partir disso, nas outras semanas de maio, os meus vão responder em inglês a perguntas deles. Então, esse é um projeto é, novo que eu estou começando. Estou super feliz porque a gente está oferecendo, e a professora falou para mim assim: eles nunca se comunicaram antes com nenhuma pessoa de outro país, ainda mais em inglês, e pela internet eles estão muito animados, né? E outros projetos, um projeto que eu faço muito é com vários estudantes da Northwestern já num nível mais avançado, conversando mesmo com estudantes do Brasil. Estamos fazendo agora. Eu tenho uma assistente no Brasil que se formou na UFJF, na Juiz de Fora, e ela me ajuda a recrutar estudantes universitários do Brasil que fazem interação com os meus estudantes. Então, a gente desenvolve um projeto para eles conversarem. E o outro projeto é de escrita. E no último trimestre que a gente trabalhou a escrita, os estudantes tinham que escrever contos de terror que se passavam na Northwestern. Então, eles tinham que estar em algum lugar e imaginar histórias de terror, e a gente fez um livrinho. Eles fizeram a capa de cada conto, fizemos a capa do livro, fizemos um book trailer. Então, no próximo evento, eu vou demonstrar como foi esse último. E aí a gente Ana, tem sempre que ser muito criativo. Sim, não sei eu, se. eu queria, antes de passar a palavra para a Maria Clara, que também está na Suécia e também vai ser uma das nossas entrevistadas no futuro, é, Ah, Maria Clara, que a gente está com uma lista de 45, mas eu acho que eu vou puxar você para cima para falar um pouco. 45, isso vai por 3 anos, porque de 15 em 15 dias, você imagina. Mas o que eu queria falar é o seguinte, Ana, eu queria colocar à disposição, se você achar interessante, o nosso sim. projeto que agora se chama, Ana, Idioma que Soma, que são as aulas, o que eu apresentei na Northwestern, né? No Sim, EMAP, né? Que são as aulas de português para refugiados e imigrantes, que talvez possa ser incluído em algum dos teus projetos desse intercâmbio. Como que vamos incluir. como um refugiado está estudando português no Brasil, conversando com alguém de uma universidade como a Northwestern. Então, eu acho que seria muito bonito para eles, e eu acho que seria um crescimento também para os alunos da universidade. Mas isso a gente pode falar depois. Me ocorreu agora, e aqui a gente tem várias.
algumas voluntárias do projeto, né? A Silvia, a Tereza, a Aldete. Então, a Cíntia é professora também na São Judas, aqui em São Paulo, Ana. Então, Uhum. tem mais aí essa ligação. Nossa, vou ficar muito feliz com esse projeto, porque uma das outras assim, linhas de pesquisa que eu tenho feito é sobre a mulher imigrante, né? Então, No passado eu apresentei uma coisa sobre isso na USP e foi assim, é muito interessante observar a posição da mulher imigrante e como ela tem tantos, né? É bem assim complicada a vida do imigrante, né? Ainda mais refugiados. Eu, com muito prazer e muito gosto, vamos continuar essa conversa depois. Suzana, com certeza. legal. Maria Clara, por favor. Olá, Ana Clotilde, todas vocês aí. Como sempre, um prazer, né, rever a querida Suzana. E agora, conhecendo novas professoras, também estou gostando dessa história. Eu, como a Suzana falou, moro aqui na Suécia há 34 anos, não sei, moro mais tempo aqui do que no Brasil. Mas, graças a Deus, não perdi meu sotaque pernambucano. Então, eu trabalho como professora também faz muito tempo, desde 1993, aqui na Suécia, e comecei dando aula de PLE. O que eu achei? No início, eu, como era uma pessoa recém-formada, uma pessoa, né, uma professora recém-formada que saiu do Brasil e foi para a Suécia, eu ainda estava com aquele espírito de ser professora de português e não de PLE, né? Então, foi uma novidade para mim. E aí, os livros que tinham na escola, né, na universidade onde eu dava aula, que ainda dou ainda até hoje, é uma instituição de línguas muito, muito importante, muito famosa aqui, que tem na Suécia inteira. Aí eu comecei a trabalhar com livros que tinham material em português de Portugal. Não gostava, mas eu comecei assim, né? Hoje já provei vários, já testei vários livros, provei não, testei vários livros. E assim, a minha pergunta para você é sobre o material. Quando você trabalha com esses alunos de espanhol, por exemplo, o material, o livro que você usa, o livro didático, ele tem já, como é que eu posso dizer, o glossário em espanhol, ou eles não usam ou só usam dicionário? Porque aqui, quando eu vim para a Suécia, eu percebi uma coisa que eu nunca tinha feito, né, no Brasil. Eu sempre trabalhei com dicionários. Então, aqui na Suécia, o sueco, desde quando vai à escola, eles aprendem com a listinha do lado já. O glossário está do lado do texto, né? Então, ele não tem dificuldade nenhuma de procurar nada. Então, isso dificultou um pouco para mim quando eu comecei a trabalhar com livros do Brasil, né? E foram vários livros, e eu também já usei do Bem-vindo, que a Suzana sabe, foi assim que a gente teve esse contato, né? E faz tempo já, viu, Suzana? Isso foi em 1999, foi naquela época, meu Deus do céu. Ah, meu Maria! E foi muito bom. E daí que o que eu achava difícil não era o trabalho, eu amo, né? Mas a dificuldade do aluno usar um dicionário, entendeu? Então, a minha pergunta é saber se vocês também têm esse problema ou o Uhum. material didático que vocês usam já tem lá, ou talvez traduzido para o inglês, eu não sei, né? Porque Uhum. aqui em sueco não Uhum. existe, né? A língua sueca é uma língua muito especial. Então, 10 milhões de habitantes só falando sueco, então a É minha pergunta é essa, eu tô uma curiosidade muito grande que eu tenho do uma material excelente que pergunta. você E eu vou utiliza no seu trabalho, porque já são tantas pessoas de diferentes nacionalidades, não é? Sim, diferentes nacionalidades. A maior parte dos meus estudantes fala espanhol, mas eu tenho gente de diversas nacionalidades. E eu vou dizer uma coisa: aqui na Northwestern, a gente tem também muitas pessoas que vêm de outros países estudar aqui, ganham bolsa. Eu tenho, assim, há muitos chineses aqui, e inclusive chineses que querem fazer português, e essa é uma das minhas da, dos meus desafios e projetos também de incluí-los, porque eles não falam espanhol, então não podem fazer esse curso, porque o curso de português para falantes de espanhol, ele vai num ritmo mais rápido.
Então eu tenho que ter um ritmo bem mais lento com quem não fala nada de espanhol. Mas eu percebi que os estudantes chineses, por exemplo, que aprenderam inglês lá na China e que vêm para os Estados Unidos, porque sabem inglês, eles aprendem. Na China, o sistema é extremamente gramatical. E eles aprendem assim o inglês através de listas de vocabulário que eles fazem. E eu não adoto muito, eu não faço nada de memorização, porque a minha teoria, acho que cada um de nós tem que ter uma teoria de ensino, e a sua teoria de ensino está ligada à sua teoria de aprendizagem. Quando a gente pensa numa teoria em que envolve o sentido, o significado, a motivação da aprendizagem, a gente vai observar que tudo que você memoriza só para passar num teste, isso você vai acabar esquecendo, porque você tem que saber a língua para colocar em dia, em prática, com quem fala essa língua. E é por isso que eu tanto prestigio a interculturalidade. Mas esse estudante perguntou para mim assim, e eu não fazia, não tinha muitas, eu falava para eles fazerem o seu próprio glossário. Por exemplo, eu estava trabalhando com roupas, e eu falava para vocês, vamos fazer um glossário de roupas, coloquem aqui a fotografia, abrir um Google Drive, coloque aqui a fotografia de roupas, e escrevam uma frase em português, podem colocar o significado em espanhol, se você quiser, ou em inglês. Só que eu via que eles não nem sempre faziam, alguns faziam com bastante detalhe, outros não faziam. E esse estudante do chinês, ele não fazia. Eu falei, mas por que que você não participou de nenhum? Faz aí do inglês para o português o vocabulário e vamos fazer esse glossário de roupas. Aí ele disse que não era assim que ele aprendia, que na China ele aprendeu memorizando as listas. E ele perguntava, mas onde que está a lista de vocabulário para eu memorizar? Eu falei, mas eu não dou uma lista de vocabulário para você memorizar. Não, mas eu quero saber, eu quero ter a lista pronta para eu memorizar. Então eu percebi que que eu tinha que fornecer algumas listas para estudantes. Bom, procurando algum material que me ajudasse mais com isso, eu achei esse livro Perspectivas, Português para Falantes de Espanhol, que vem com várias listas prontas é, em, nas três línguas. Espanhol, inglês e português. Então, por exemplo, falando sobre lazer, o livro traz o vocabulário de lazer em diversas perspectivas, desde é, shows de música, a televisão, telenovela, várias coisas, né? E tem o vocabulário nas três línguas. Então, o que eu tenho, isso facilitou para esse estudante que vem de uma assim, um curso bem tradicional, em que ele tinha que memorizar, até para o estudante que quer apenas checar a palavra para falar com alguém. Então, eu percebi que isso né, um livro didático que apresenta esse glossário vai facilitar as interações e vai auxiliar aquele que precisa a gente fala a palavra scaffolding em, em inglês e em português, qual que é mesmo, sabe? É aquela quando você usa, por exemplo, andaime, né? Um andaime para para poder chegar num nível maior. Você precisa daquele andaime para você pintar um prédio, você precisa esse scaffolding. Então eu percebi que o scaffolding é muito assim importante para servir de scaffolding para ele, né? Então isso eu acho, ao invés de eu pedir, não estou pedindo mais que eles construam o glossário deles, mas eu estou pedindo que eles consultem o glossário que já vem nesse material didático que eu tenho usado, que é específico para falantes de espanhol, que também fala inglês, porque essa é a nossa realidade aqui. Ele Uhum. fala inglês e espanhol. Então, ele vai verificar as diferenças e as semelhanças entre as três línguas, e ele vai. Então, eu vejo que é benéfico para o estudante ter essa
essa lista de palavras até para participar de atividades que a gente faz, de interações online, ele tem isso. Então eu E peço para a gramática também é a explicada em inglês? gramática, a gramática também. Então esse livro também traz, por exemplo, uma coisa que é um desafio para os meus estudantes é o subjuntivo, especialmente no futuro, que não tem no espanhol. E tem, né? No espanhol a gente vai ter o presente e o imperfeito, mas não vai ter o futuro. Então ali ele compara, né? E ele Uhum. dá essa possibilidade. Outra coisa, por exemplo, que é as palavras, os verbos compostos. Quando a gente fala que eu tenho feito em português, é diferente no sentido do espanhol e também é diferente no inglês. Aham. Né? Eu sou É a professora forma. de espanhol também, eu entendo. Quando eu vou explicar para os alunos, é difícil para Então, muitos. Meu e Deus do aí céu. tem isso Eu também. queria só acrescentar uma coisa assim como editora, o nosso maior concorrente nos Estados Unidos durante muito tempo foi um livro chamado Ponto de Encontro, Uhum. da Clemens, né, que já não está É. mais com a gente, de Harvard, né? E uma coisa que é muito típica dos Estados Unidos é sim que os livros de idiomas, didáticos de idiomas, têm as explicações em inglês, gramaticais, tem às Uhum. vezes, né, Ana, o enunciado em inglês dos exercícios, né, muito, assim como tem capa dura, que é característica de livros para, especialmente para universitários ou high school também, né? Então, sim, o inglês é realmente só para complementar o que você está colocando. Mas o Rob, que está aqui com a gente, ele é do Peru e vocês se conhecem, eu imagino, né, Ana? Nossa, sim, o Rob é um querido, tá no Peru, mas ele vem pro EMEP, se Deus quiser, aqui na Duke, em agosto, Ah, e desculpa ele que fala eu, espanhol, português. Mas eu antes Obrigada. de passar a palavra para o Rob, que o Rob enviou algumas perguntas para serem feitas para você, e eu vou pedir para o Rob, depois que a Cíntia falar, que ela já tinha levantado a mão. Rob, como nós já cobrimos, eu estou aqui, não é que eu esteja olhando, eu estou olhando as suas perguntas, tá, Rob? Eu queria que você fizesse depois a pergunta 4, porque alguns dos tópicos que você pergunta nos outros itens já foram comentados aqui, tá, Rob? Então, se você quiser das suas perguntas depois fazer a número 4, eu acho que vai ser legal. Mas a Cíntia tinha levantado a mão antes. Só Suzana, lembrando que a Cíntia, Suzana, eu queria só agradecer a Ana pela resposta. Ah, obrigada. Valeu, obrigada. só lembrando que a Cíntia é professora, então, na São Judas, aqui em São Paulo. Então, inclusive, Ana, é sobre, mais ou menos sobre isso que eu vou perguntar, porque eu sou professora de inglês, Uhum. de letras e tradutor-intérprete. Então, a minha primeira pergunta para você esses cursos todos que você está falando, eles têm, por exemplo, nível de graduação ou são cursos livres? E depois aí eu quero só complementar aquilo que a Susana falou, de que aí a gente também dá aula de português aqui para uma casa de passagem perto da universidade. Mas eu queria saber como é que a língua portuguesa está dentro da universidade, sabe? Excelente pergunta. A língua portuguesa está para estudantes de graduação e entrar. Assim, eu tenho estudantes de pós que vêm estudar português, porque eles têm projetos no Brasil, às vezes projetos em outros países de língua portuguesa, né? Em Portugal, ou até na África. Eu tive um estudante que tinha um projeto com Moçambique. Então, eles precisam saber o português. Então, isso pode ser os de pós-graduação. Os de graduação, eles vêm estudar português por, né, como eu já comentei no início aqui, diferentes objetivos, perspectivas, mas o curso, inclusive, bom, todos os cursos são para um nível de estudante que acabou de sair do high school, né, e que está entrando na universidade e ele tem que cumprir 2 anos. Alguns fazem um teste de colocação e tem um nível maior do que 2 anos, então ele pode não precisa fazer um curso de língua, né? Ele vai fazer, né? E eu tenho, inclusive, brasileiros que vêm para Northwestern e eles não querem fazer um curso de língua. Eles, eu sou brasileiro, ele faz o placement, claro que ele vai passar, né? E aí ele
não precisa fazer, mas são para estudantes universitários que ingressam na universidade e precisam cumprir, ou têm um interesse, né? Às vezes ele já tem outra língua, mas ele quer fazer o português por outros motivos além, né? Então são Mas cursos. os cursos de verão são abertos ao O curso de público. verão é aberto a público, a qualquer pessoa que queira fazer o curso de português. É, assim, infelizmente, o Northwestern não oferece bolsas para fora, estudantes de fora da Northwestern, a não ser que ele tenha uma bolsa que ele ganhou de outro, e ele pode aplicar. Ah, eu vou fazer o curso de verão na Northwestern, quem está pagando é X and X, né? X, Y ou Z. E esses cursos são totalmente abertos para a comunidade. E eu falei que era um curso de one-on-one, mas nem sempre é para quem é básico, né? E isso me leva muito assim, aquele gingado que todo professor tem que fazer de língua portuguesa aqui, porque a gente vai conforme o freguês, né? Então eu tenho estudantes que não falam nada de português, algum que fala porque a mãe fala, ou tem outro, ou fala espanhol, então é um curso que acaba sendo muito assim, bem direcionado para cada estudante, tem aulas separadas às vezes, a gente faz online, os milagres acontecem para que a gente possa atender as necessidades de cada um. Obrigada, Cíntia, viu, Ana Clotilde? Oi, pode falar. você quer complementar ou posso passar para o Rob? Não, eu só queria falar isso, que aí depois quando a Suzana falou que fizer essas coisas assim, lá na universidade a gente tem muito interesse em qualquer tipo de apresentação, porque os meus alunos, Ana, a gente atende essa casa de passagem, que é uma coisa do Uhum. governo, que as famílias vêm, e o que a gente mais está recebendo no momento são afegãos, né? Então é isso que Olha, você falou, não, aí fica difícil essa língua intermediária, né? E o legal é que que a gente prepara os meus alunos é que são esses professores. Então, dá para a gente, de repente, pensar em alguma coisa bacana. É isso, então, e muito exatamente. obrigado. Olha, eu até vou colocar aqui, posso pôr meu e-mail aqui, Suzana? Por Não favor. só o Porque seu se e-mail, alguém, tudo que você quiser. A ficha porque, ó, completa, né, Suzana? porque eu com certeza tenho vontade da gente, né, fazer mais parcerias e aumentar tipos de cursos, tipos de programa, às vezes são programas culturais, e no verão, quando o curso é aberto, eu espero que abra novamente. Muitas vezes eu convido alguém para falar sobre alguma coisa cultural, de cultura, né? Eu já tive a honra de ter a Erotildes no meu curso de verão, ela falou sobre o Ceará, foi muito bom. Então, às vezes, a gente faz alguma coisa assim que anima para o estudante conhecer. Eu gosto de abrir as janelas dos nossos porta-janela, o que for, né? Para os nossos colegas participarem e interagirem com os nossos estudantes também. Obrigada, Eu vou viu? Muito passar, obrigada. eu vou passar a palavra para o Rob, mas antes disso, me lembrei agora, Ana, não sei se está Hum. fácil aí, o livro que você escreveu sobre futebol. Ah, tenho aqui na minha prateleira. Eu não me lembro o ano, Ana, me veio agora uma saudade gostosa de ter ido ao lançamento desse seu livro. Deixa eu vir com o Nossa, livro. Suzana, faz O mais de 10 lançamento anos. desse seu livro aqui pertinho, na Martins Pontes da Paulista. Mostra de novo para o povo, Tá para as aqui, pessoas gente. verem. Foi, Olha foi lá. um livro que eu escrevi sobre. Eu fiz uma comparação entre o português e o francês quando narram o, o jogo de futebol, né? Claro que ele foi baseado há muitos anos atrás na Copa do Brasil e da França. E eu era uma doutoranda ainda, há muitos anos, e eu fiquei fascinada com a linguagem. E eu aprendi muito sobre português com essa pesquisa, porque a gente é falante nativo da língua, a gente não para muito para pensar na nossa língua se a gente não contrasta com outra língua, né? E é isso que a gente vai oferecer para os nossos estudantes. Eu estava contrastando o francês com o português. Aprendi muito mais sobre o português
e aprendi muito mais sobre o francês. E por que que a gente é tão festivo e com muitas metáforas para o futebol, e o francês, ele tenta se conter, mas nem sempre se contém, e É, narra de uma forma totalmente diferente. E eu tive a honra de ter a Suzana, ela puxa, foi na assinatura do livro, né? no E eu lançamento. tenho um outro livro aqui que foi lançado, eu organizei junto com a minha colega da Universidade de Brasília, Cristiane Moisés. Quando eu estiver no Brasil em agosto, eu vou levar alguns exemplares para quem tiver. Esse aqui é sobre o ensino do português pelo mundo todo. Tem autores de diversas partes do mundo e foi assim, uma oportunidade de falar o que aconteceu durante a pandemia e o que viria depois. Tudo bem, chega, me parte o coração, que daqui a pouco vai dar 1 hora e a gente mantém essa questão da 1 hora, mas o Rob com certeza vai fazer a pergunta dele. Rob, por favor. Rob, eu não acho que a gente não se conheceu pessoalmente nem no Peru ainda, né, Por Rob? um Eu fui triz, tantas por vezes. um triz, porque ambos estiveram na Northwestern Ah, é em verdade. 2023. Mas e no Peru? Eu fui não sei quantas vezes para o Peru. Muito bem, Rob, por favor, faça a sua pergunta. Bom, primeiro eu queria desculpar porque eu entrei muito tarde, eu confundi horário, estou aqui no Peru, são 12 horas e 52. Então, eu queria acrescentar mais uma coisa, que quando falaram que nos livros de português nos Estados Unidos utilizam inglês, também faça com todas as línguas. Quando eles ensinam em espanhol, também tem instruções em inglês e tem Uhum. explicações em inglês. É a prática deles. Bom, a pergunta que eu tinha, eu vou escrever lá para que seja mais rápido, ou Ana, é se a lusofonia global tem presença no seu currículo, se você utiliza materiais orais ou escritos de países lusófonos que não sejam o Brasil. Amei a sua pergunta, amei, porque eu assim, tem total presença, e eu faço assim, esse meu curso para falantes de espanhol são 2 trimestres. Um trimestre eu focalizo no Brasil, na cultura do Brasil, né? Porque a maior parte dos estudantes tem interesse pelo português por causa do Brasil. Então é a porta de entrada. O segundo trimestre, a gente vai passear pela lusofonia, né? E, e começamos com Portugal e depois vamos explorando os outros países que falam o português. Apesar do ensino da língua ser o português do Brasil, porque eu também, sendo brasileira, vou ensinar o português do Brasil, a gente vai conhecer as diferenças. E eu quero dizer que neste ano eu estou tendo um privilégio de contar com uma assistente pela Fulbright, né? É a primeira vez que a Northwestern recebe uma assistente da Fulbright, a gente chama de FLTA, Fulbright Language Teaching Assistant, e ela é de Portugal. Eu não sei por que, enfim, todo ano eu aplico para a Fulbright, só esse ano que eu consegui, e ela já vai embora em junho, infelizmente. Apliquei de novo e a Fulbright me falou: não teve nenhum candidato. Então, estou falando para vocês aí, por favor, que tem pessoas que queiram participar como teaching assistant, concorram. A Northwestern sempre concorre. E eu não sei por que que o português não teve candidatos para virem para Chicago, que é uma cidade maravilhosa. O Rob sabe muito bem disso, que ele morou aqui muitos anos. E eu queria muito contar com um assistente, né? Tem que se inscrever, tem um prazo para se inscrever pela Fulbright. Parece que o prazo já passou, mas eu não sei se vocês quiserem bater na porta. Northwestern, ser teaching assistant, a Fulbright oferece passagem, oferece um valor para o estudante morar aqui. A Northwestern também oferece cursos e recursos, inclusive para participar de conferências aqui. Então, tem muito obrigada, Rob, por passar o link. Passem, por favor, porque é vantagem para todo mundo aqui, né? E a nossa É, Fulbright esse ano, ela é de Portugal e tem sido maravilhoso, porque a gente tem feito alguns projetos envolvendo
os dois países, as diferenças culturais e linguísticas. E na aula passada do nosso curso mais avançado, eu fiz assim um talk show em que eu entrevistava a Inês e falávamos das diferenças, né, dos aspectos da língua entre o português do Portugal e do Brasil, eu falando português de Portugal, ela respondendo do Brasil e ela respondendo no português de Portugal. Isso é uma riqueza infindável para os nossos estudantes. Eu gosto também de convidar pelo Zoom colegas de Portugal, de Moçambique, de Angola, para Timor, participarem também. Timor-Leste, inclusive, a Inês, ela esteve em Timor-Leste durante um ano e ela falou sobre o Timor-Leste. E, e realmente, quão importante é isso, quão importante é a gente valorizar a diversidade do português, não apenas a diversidade que já existe no Brasil, por isso que eu gosto de convidar pessoas de diversas partes do Brasil, como a diversidade fora do país. É a mesma língua com outras roupagens, e isso é muito, muito importante. Inclusive, um dos projetos que eu fiz, eu não estou com um livrinho aqui agora, pelo que eu estou vendo, deve estar lá embaixo, mas eu fiz um projeto em que os meus estudantes falavam sobre as suas raízes em português, e porque eles aprenderam com seus avós, pais, histórias de família. E aí eu pedi para essas histórias serem contadas por pais e avós de falantes de herança ou língua como nativa, e as crianças tinham que desenhar, ilustrar as histórias. Aí eu peguei esses desenhos, ilustrei esse livrinho, ficou um livrinho multicultural com desenhos de crianças que ouviram as histórias dos meus estudantes, né? E então realmente, se você não abre espaço para isso na sua aula, por favor, abra espaço para a lusofonia. É muito importante, porque nós não estamos sós. Nós somos uma rede e sem o outro não somos ninguém, não somos. Nossa identidade é por causa do outro. E a gente pode também mudar aspectos de quem nós somos quando recebemos o outro, observamos como o outro é importante para nós mesmos e nós acabamos sendo importantes para o outro também, sem sabermos, sem sabermos. Isso é de extrema importância. basicamente você já respondeu a pergunta ao comentário da Marta Dionísio, eu acredito, mas Uhum. eu vou fazer. Mas por questões de justiça, eu vou ler de novo o seu currículo para ficar gravado, já que eu esqueci de gravar no início, esqueci de pôr essa nossa fala para ser gravada. Então, só por questões de justiça, não é? Porque merece, inclusive. Então, a Ana Clotilde é Professor of Instruction na Northwestern University, onde por quase 2 décadas leciona língua portuguesa e cultura luso-brasileira, e vocês ouviram e veem com que paixão ela faz isso. Tem mestrado e doutorado em linguística pela USP de São Paulo e também formou-se em português e francês, assim como eu. Seu interesse de pesquisa e suas publicações recaem na área de linguística e tecnologia, não deu tempo para falar muito sobre tecnologia, aplicadas ao ensino de língua estrangeira, comunicação intercultural e metodologias para educação em português e língua estrangeira. É membro ativo muito da diretoria da American Organization of Teachers of Portuguese, a OTP, e diretora executiva do Encontro Mundial para o Ensino de Português, EMEP, onde quase encontrei com o Rob em Chicago, né? Que é uma conferência anual da OTP, que esse ano vai ser na Duke University. É também diretora executiva da International Association for Intercultural Communication Studies e mãe de dois lindos jovens adultos e um maridão muito presente na vida dela. Então, o que a Marta Dionísio coloca, e aqui a gente vai precisar fechar, né? Ela gostaria de saber, você já comentou um pouco agora, mas primeiro a Vandresa pergunta sim ou não, se você ama futebol. Eu amo futebol, gosto muito porque faz parte da minha identidade como brasileira. Meu pai, ele era um corintiano roxo, assim, e minha mãe era São Paulina, meu pai era corintiano, mas quando jogava São Paulo contra Corinthians, a gente torcia pro Corinthians porque meu pai ficaria chateado se o Corinthians perdesse. Minha mãe não ia ligar muito se o São Paulo perdesse.
Então, foi por isso que eu quis, inclusive, fazer é, essa pesquisa, né, sobre futebol, porque é parte da nossa identidade. Eu tenho muito estudante que gosta do Brasil por causa do futebol, e eu espero que o Brasil continue representando, né, nas Copas todas com camisa verde e amarela, tá, gente? Que é a nossa identidade. Agora E, estão com e essa moda de querer colocar uma camisa vermelha. Só não, Deus sabe de não, onde eu, veio eu isso. não. Não Eu é vou a nossa fazer, bandeira. eu vou fazer só então esse comentário da Marta, se você puder comentar, mas já me despedindo Sim, e certo. incentivando. Antes de mais nada, Rob, você precisa saber que você é o primeiro homem a participar das nossas entrevistas, Oba! o que merece um prêmio, né? Porque, por incrível que pareça, mas eu sei que muitos assistiram depois pelo YouTube. Então, é muito importante que todos esses nossos testemunhos fiquem lá. E quem nos assiste pelo YouTube, eu vou colocar bom, é óbvio que boa parte já tem, mas eu vou colocar o meu e-mail. Estamos sempre disponíveis para trocas de ideias. Então, a Marta diz o seguinte: ela gostaria de saber sobre quais experiências. A Marta é sempre muito tímida, ela participa de todas, mas não gosta de falar, então eu leio. Quais experiências foram memoráveis, principalmente com relação ao PLH, como acontece a questão dos vínculos afetivos? Eu digo que você, de uma certa forma, já respondeu mencionando o livrinho, né? Certo. Espera Mas só um se pouquinho. você quiser acrescentar alguma coisa. Desculpa que sem querer entrou uma coisa aqui. Sobre os vínculos afetivos. Entrou uma coisa aqui no meu computador, bem na hora que estava lendo, desculpa. Não, tá, eu Sim. posso ler de novo sem problema nenhum. É, ela gostaria de saber quais experiências foram memoráveis, principalmente em relação ao português como língua de herança. Como acontece essa questão dos vínculos afetivos? O que é que foi muito memorável em alguns Uhum. poucos minutos para a gente poder Vou fechar? falar rapidinho, obrigada por repetir. Assim, língua de herança, o que é realmente memorável para mim é quando o estudante ele se reconecta com as suas raízes de tal forma que eles me colocam em contato com a família deles. E, e assim, eles têm uma alegria de se descobrir a identidade deles através da língua, que é assim fascinante. Eu tenho, por exemplo, um estudante que ele está sempre falando, mãe, olha o que eu aprendi hoje, olha o que. E a mãe fala, que é uma coisa que ele se redescobre, né? Agora, na semana que vem, nós teremos o Festival de Línguas e Culturas, e a Northwestern vai aparecer como o estudante vai. A gente fala assim, quem gostaria de cantar, né? Ou se apresentar, e eu quero cantar porque a canção me reconecta com os meus, é, com a minha família, com aquilo que eu sou. Então a gente vai ter semana que vem estudantes que vão cantar, dois estudantes que estão ligados com suas famílias que são de origem brasileira, uma música da Gal Costa, a música Azul. E os nossos outros estudantes, eles vão colocar isso. Eu tenho também que totalmente agradecer a minha assistente Inês. Ela está fazendo um vídeo em que a cor azul, eles têm que fazer pequenos vídeos de 10 segundos sobre a cor azul. E aqui tem muito azul, aqui do lago, do céu e tal, porque a gente vai estar, olha só, você está ligando a cor com a canção, né? Isso é uma coisa que você coloca para estudantes de qualquer, não importa se fala, se tem origem ou não brasileira, mas que está se conectando, colocando ali no palco estudantes que vão cantar a música Azul da Gal Costa, e eles apresentaram a Gal Costa porque fizeram essa identificação aí com a sua própria origem. Então eu vejo projetos que nascem e que você nem imagina, né? E Ana, depois me trocam os e-mails meu com os pais, e é uma coisa que eu me sinto honrada. Isso são Ana, memórias que eu jamais esquecerei. eu queria só que você completasse, só para não esquecer de falar do evento é, de agosto aqui na FAP. Eu acho que é importante, Exatamente. não só para quem está aqui, que muitos estão em São Paulo, mas também Uhum. para quem vai assistir depois pelo YouTube.
Deixa eu ver se é esse o link que eu tenho aqui. Ah, é esse daqui. Inclusive, eu estava até procurando o link quando sem querer aparecer outra coisa aí no. Esse é um evento que vai acontecer na FAAP em agosto e, e é sobre Intercultural Communication. Então, teremos pessoas do mundo inteiro. Hoje mesmo eu soube que já são 96 pessoas que submeteram, né? Colegas pelo mundo todo que submeteram. Uma parte vai ser online, quer dizer que quem não está no Brasil e quem não puder ir, né? Pode ainda submeter o seu trabalho para a parte online. Os que estiverem no Brasil em agosto, eu ficarei muito feliz em vê-los. E lá teremos uma grande participação de colegas que lidam com português como língua estrangeira, que vão participar. Se você não pode submeter, mas quer participar, mesmo online, você pode fazê-lo. Entre no link e pode entrar e observar. Serão em 3 línguas, né? A língua escolhida é a língua de quem está apresentando trabalho. Vai haver muitos trabalhos em inglês e as pessoas os keynote speakers, né? Também falarão em inglês, mas haverá predominância, evidentemente, do português por estarmos no Brasil. Eu acho isso muito bom. É a E primeira também vez, né? em espanhol. Primeira vez no Brasil é o a 30ª conferência da Intercultural Association International Association of Intercultural Communication Studies. E antes era a cada 3 anos. E agora agora não, já faz uns anos. É a cada ano. E, e O eu último foi queria. na Turquia, né? Foi na Polônia, na Turquia? O último foi na Polônia, no ano passado. E esse ano, pela primeira vez, na América do Sul. Já foi uma vez no México, há muitos anos atrás. Então, na América Latina, digamos assim. Mas a primeira vez na América do Sul. E é o Brasil que está abrindo as portas para essa associação, né, internacional de comunicação intercultural. E nós lidamos com comunicação intercultural porque lecionamos português para pessoas que vêm, que estão no Brasil, como estrangeiros, ou que estão fora do Brasil, e língua de herança. Então, tudo tá envolvido. Então, acho que haverá um grande aprendizado. Todos estão convidados a participarem. Eu estarei pessoalmente e amarei estar com vocês também. Eu também estarei lá e a Maria Lúcia também. Então, muito obrigada, Ana, como sempre, do coração. Obrigada Obrigada a a todos. você, E nos Suzana. veremos, quem puder, no dia 5 de maio, que não é pouca bobagem, Dia Aham. Internacional da Língua Portuguesa. Nós vamos Sim. entrevistar a Raquel Duarte, que está no México. Então, a variedade é sempre grande. Obrigada a todos. Até a próxima. Mas aqui Muito, muito agradecemos. obrigada. Abraços, beijos. Abraços e beijos a todos. Muito obrigada pela Tchau, atenção também. tchau, Ana.